Boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho aí, né? Tá tudo certo aí? Pronto, então vamos lá. Agradeço imensamente a oportunidade dessa fala, novamente nesse ambiente virtual, porém não menos espiritual do Batuíra. Tenho levado essa reflexão também para outras casas, também no contexto virtual, para vários lugares, e na felicidade de podermos refletir sobre a doutrina dos espíritos, sob o ponto de vista da grande religião cósmica do amor. Estamos vivendo a necessidade de alinharmos a nossa conduta com sentimentos nobres que nos ajudem a atravessar esse momento tão dramático que a humanidade está passando, tão difícil, em todos os sentidos. Em 1960, o mundo tinha como Papa João XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli assumiu o papado em 1958 e acabou morrendo em 1963. Foi bem curtinho o trabalho dele à frente da Igreja Católica, mas foi muito importante. Tanto que João XXIII foi considerado um dos papas mais amorosos do século XX, trazendo contribuições muito interessantes. E ele escreveu um decálogo, que é o que dá título aqui à nossa fala, o Decálogo da Serenidade. Eu estou trazendo porque a serenidade é um dos valores mais importantes que precisamos assimilar para fazer com que este período seja atravessado. Estamos em cima da ponte, na travessia da ponte entre um ponto pior para um ponto melhor. Precisamos, então, abraçar, além de outros valores, a serenidade também. Eu vou ler aqui os 10 tópicos e vou fazer uma comparação com aquilo que Allan Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, quando falou do homem de bem, para vermos como que essa serenidade pode ser colocada em prática nesse contexto ecumênico do grande amor que nos envolve a todos. A primeira fala escrita no Decálogo é: procurarei viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente nesse dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez. A gente percebe que essa primeira frase nos remete ao fato de sermos mais tranquilos, mais serenos, para administrar as angústias do cotidiano. Tem gente se perdendo na ansiedade, se perdendo na melancolia, se perdendo no estresse, sem saber como administrar a necessidade de cuidar melhor de si, cuidando melhor dos outros. E Allan Kardec, quando trata do homem de bem, diz que o homem de bem aproveita essas horas do dia para estudar suas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Olha que interessante quando Allan Kardec propõe uma dinâmica nova para o homem, que somos nós, os seres humanos da modernidade, deste período, da contemporaneidade, de colocarmos em prática essa autorreflexão. O que estamos fazendo das horas do nosso dia? Segundo tópico do Decálogo: hoje, apenas hoje, procurarei ter o máximo cuidado na minha convivência. Cortês nas minhas maneiras, não vou criticar a ninguém, nem pretenderei melhorar ou corrigir ninguém à força, senão corrigir apenas a mim mesmo. Muito interessante, porque tem muita gente que adoraria que essa palestra estivesse sendo assistida pelo cônjuge. E a gente fica se perguntando assim, mas por que não pela própria pessoa, né? Porque o remédio serve mais para os outros do que para a gente. Quando, na verdade, não é bem assim. E Allan Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo que o homem em busca da bondade nunca se compraz em buscar ou rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É muito legal essa fala de Kardec, mostrando que a doutrina espírita é absolutamente atual. Para nós, seres humanos, que precisamos melhorar a cada dia, nas filigranas do nosso comportamento. O terceiro tópico do Decálogo diz assim: hoje, apenas hoje, serei feliz, na certeza de que fui criado para a felicidade, não só no outro mundo, mas também já neste. Interessante ver o Papa João XXIII falando do outro mundo, né? Dessa concepção cristã da continuidade da vida após a morte, a imortalidade da alma. Isso é muito interessante porque Jesus curava os obsessos do corpo
os obsessos da alma, exatamente afirmando que, apesar disso tudo, ser feliz agora, ele afirmava que o reino dele não era deste mundo. Mas a gente sabe que a felicidade pode começar agora, através dos nossos esforços. E Allan Kardec dá a dica de como fazer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ao afirmar que o homem de bem começa a trabalhar a felicidade no seu próprio coração, encontrando satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Talvez não seja outra a razão da existência de uma casa espírita, como por exemplo a do Batuíra, como por exemplo Jesus de Nazaré, que eu frequento, que trabalha exatamente para prodigalizar aos aflitos as consolações, para espalhar benefícios, para prestar serviços. É para isso que nós estamos aqui. E é isso a base da construção da felicidade que mora dentro da consciência em paz pelo trabalho que está realizando. Vamos para o quarto tópico do Decálogo da Serenidade, escrito pelo Papa João XXIII em 1960. Hoje, apenas hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias sem pretender que sejam todas as circunstâncias a se adaptarem aos meus desejos. Tem muita gente assim, que age como se o mundo tivesse que se adaptar egocentricamente aos seus próprios interesses particulares. E com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que amadurecer é a arte da gente ir se desiludindo com o passar do tempo. E a gente vai percebendo que nós estamos aqui a serviço e que cabe a nós nos adaptarmos às circunstâncias para melhor prestarmos as nossas atividades no campo do bem, para diminuirmos um pouco as nossas reclamações, diminuirmos um pouco a pegada narcisista das nossas reivindicações. Allan Kardec trata disso também na parte chamada O Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Diz o seguinte: o ser disposto ao bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua misericórdia, e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. E é por isso que, ao nos submetermos à vontade divina, nós estamos nos adaptando às circunstâncias. Sim, quantos companheiros nossos perderam entes queridos nesse momento de pandemia? Quantos não morreram contaminados pela Covid? E nós sabemos, em nossas preces, nós pedimos: Senhor, me afaste dessa dor, mas se for preciso passar por ela, me dê a sua companhia para eu poder vencer esse momento tão provacional da nossa transição planetária. Estamos aqui enfrentando as dificuldades ou então oferecendo o nosso coração para que as pessoas próximas de nós e que estão perdendo seus entes queridos possam se sentir consoladas com o nosso silêncio, com a nossa escuta, com o nosso carinho. O item 5 diz assim: hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, recordando que assim como o alimento é necessário para a vida do corpo, assim a boa leitura é necessária para a vida da alma. Então, muito interessante vermos o quanto que a boa leitura faz parte do aumento da cultura de todos nós. Quantos livros estamos lendo nesse momento? Quantas reflexões de páginas espíritas que temos nas nossas estantes dentro de casa estão sendo estudadas, estão sendo lidas, para a gente poder manter o ambiente psíquico da casa espírita dentro do nosso lar, da nossa casa particular, trazendo essa ambiência e os benfeitores espirituais para compartilharem conosco. É um grande desafio nós nos aprumarmos nesse passo, porque é assim que nós vamos nos alinhando. É assim que os benfeitores do Batuíra estão visitando as casas dos seus frequentadores, dos seus trabalhadores do bem. É assim que nós prosseguimos na faixa mental do servidor, o servidor do trabalho no bem, para que prossigamos, mesmo à distância do espaço físico, mas muito presentes na mesma faixa psíquica do trabalhador do bem, do trabalhador do Cristo, do estudante da luz,
da pessoa interessada em levar adiante a mensagem do bem através da sua própria conduta, das suas próprias escolhas, das suas próprias atitudes. Esse é o item que nos mostra o quanto é importante estarmos alinhados nesse momento com a faixa mental dos benfeitores da nossa casa de trabalho. Item 6 do Decálogo da Serenidade. Hoje, apenas hoje, farei uma boa ação e não o direi a ninguém. Eu gosto muito desse item porque isso ele me remete exatamente a Jesus. Quando Jesus curava e dizia, não vá e não conte a ninguém. Mas eles contavam, e isso fez com que Jesus acabasse sendo acompanhado por tantos outros. Então isso lembra saudosamente a passagem de Jesus pela terra, trazendo a sua missão. E Allan Kardec diz que o homem é a caminho da bondade, quando faz o bem e não diz a ninguém, não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos às custas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Como Allan Kardec é peculiar na abordagem da dignidade humana, se alguém está precisando de algo, eu tenho algo a lhe oferecer, eu vou agir com muita cautela para que essa pessoa não seja exposta a um contexto que possa humilhá-la, o contexto da necessidade. Então, silenciosamente, a gente faz o bem e aquilo prossegue adiante, a pessoa se sente valorizada e sempre vai permanecer grata a cada um de nós que estamos fazendo o trabalho. Item 7 do Decálogo da Serenidade. Hoje, apenas hoje, farei uma coisa, ao menos uma coisa que me custe fazer. E se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Fico imaginando, voltando aos tempos de Jesus, as figuras de Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João Evangelista, como foram machucados, como foram apedrejados. Paulo foi apedrejado mais de uma vez. Barnabé foi judiado. A gente só leu Paulo e Estevão, que a gente relembra dessas perseguições múltiplas que os apóstolos diretos de Jesus, Paulo não, mas os outros sofreram por defender a boa nova. Mas o item 7 fala disso. Farei ao menos uma coisa que me custe fazer, e se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Allan Kardec, no Evangelho, fala assim: o homem sensato, quando possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, tal como os apóstolos de Jesus fizeram lá no começo da caminhada, faz o bem pelo bem, sem esperar pagamento algum, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ao observar esse item, me lembro de novo de como os trabalhadores da Casa do Caminho, aquela instituição que ficava entre Jerusalém e Jope, prestando serviço aos sofredores, fazendo o bem, como foram atacados, como foram perseguidos, inclusive pelo próprio Saulo de Tarso, que depois se uniu a eles após sua conversão na estrada de Damasco, e assumir que o que vale mesmo é fazer o bem pelo bem, distribuindo sempre o bem, tomando defesa do fraco contra o forte, como Paulo fez pelos anos seguintes, defendendo a causa do Cristo e sacrificando seus interesses à justiça. Como eles fizeram isso? Como Chico Xavier fez isso? Como outros grandes exemplos que nós temos para saber em quem nos espelhar, vieram fazendo ao longo das suas vidas para a gente poder construir essa estrutura psíquica da serenidade na nossa intimidade pessoal. Temos mais 3 itens, o 8, o 9 e o 10. Vamos ver o 8º, o Decálogo. Hoje, apenas hoje, executarei um programa pormenorizado. Talvez não o cumpra perfeitamente, mas ao menos escrevê-lo-ei e fugirei de 2 males, a pressa e a indecisão. A Boa Nova foi muito bem planejada pelos espíritos superiores que regem o sistema solar.
Jesus foi o executor e trouxe, como espírito puro que era e continua sendo, trouxe para executar. Tudo muito bem planejado. A nossa encarnação também foi muito bem planejada. Nós também estamos organizados e conduzindo a nossa vida rumo ao fechamento desse ciclo, mas é preciso saber se a pressa e a indecisão estão tomando a frente das nossas escolhas. Se estamos amadurecidos o bastante para fazermos bons traçados ao longo da nossa caminhada. Allan Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que o ser desperto para o chamado da espiritualidade elabora, dentre outros projetos muito bem planejados, o compromisso de não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado será conforme houver perdoado. Nós não estamos aqui fazendo barganha com o alto. Nós estamos aqui nos educando emocionalmente para que espontaneamente nossa vontade de servir tome conta das nossas ações. E assim vamos nos transformando nesse homem de bem que Allan Kardec coloca com tanta clareza. Item 9, o penúltimo do Decálogo da Serenidade. Hoje, somente hoje, acreditarei firmemente, mesmo que as circunstâncias tentem me mostrar o contrário, que a providência de Deus se ocupa de mim como se não existisse mais ninguém no mundo. Como é lindo isso, a gente imaginar que, mesmo num planeta com 8 bilhões e alguns milhões de habitantes encarnados, eu possa pensar que Deus se ocupa só de mim, como se eu fosse o ser mais importante. Claro que nós estamos em pé de igualdade com todos os outros, porque Deus não tem exclusividade. Mas nós sabemos que cuidar da nossa autoestima é muito importante. Muito importante para não desistirmos das tarefas que nos foram confiadas. Allan Kardec diz então que essa característica da esperança ativa, da confiança no futuro, é própria do homem de bem, que tem fé no futuro. Razão, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sim, estamos jogando com o futuro, mas com os pés no presente. Estamos trabalhando intensamente a nossa presença no mundo agora para validarmos os nossos laços com um futuro melhor. Para isso, o mundo espiritual espera de nós uma dedicação neste momento transitório da humanidade, em que estamos atravessando o período mais obscuro da evolução humana. As maldades, os criminosos, a corrupção, tudo isso vem tomando conta dos dias que a humanidade vem passando. Mas nós podemos pensar diferente, nós podemos agir diferente, nós temos que ficar atentos aos corruptos, aos criminosos, aos poderosos que não têm a menor noção do que é a democracia ou a liberdade. Precisamos sim ter a coragem de expor a nossa hombridade, a nossa atitude espiritualizada diante de um mundo materializado. É assim que o Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, fala: precisamos ter a coragem de espiritualizar a matéria e não de materializar o espírito. E essa é uma tarefa nossa. E por fim, o último item do Decálogo. Hoje, apenas hoje, não terei nenhum temor. De modo especial, não terei medo de gozar o que é belo e de acreditar na bondade. Sim, Allan Kardec fez isso descrevendo praticamente quase 90 anos antes do Papa João XXIII, sobre o homem de bem, o homem do futuro, que define as conquistas das virtudes nos esforços do presente. É agora que nós vamos amealhar as conquistas do futuro. Porque esse homem de bem, que imagino eu, que espero que sejamos todos nós que estamos aqui fazendo essa reflexão, descobre o imenso prazer de ser bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de credos, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus.
Como é bom a gente poder fazer uma leitura na linha do tempo, pegando as contribuições de missionários do bem, para a nossa reflexão e para a nossa tomada de posição. Ao final deste trabalho, quero deixar a minha alegria de poder falar sobre serenidade para com os companheiros do Batuíra, para com os simpatizantes do movimento espírita, para com todos nós que precisamos acender mais luz no nosso coração. Porque pode ter certeza que muitos que estão atravessando a escuridão dessa noite longa vai olhar e vai enxergar em nós o fanal que estamos levando adiante em plena escuridão. E poderão tomar, assim como mariposas ficam ao redor da lamparina, tomar o rumo e encontrar o caminho porque estão vendo aquele ponto de luz que está aceso. Esse ponto de luz é o Batuíra. Esse ponto de luz é o grupo de frequentadores. Somos nós que estamos aqui. Esse ponto de luz é você, que está acendendo essa chama na sua fé, na sua convicção, na sua alegria, na alegria de servir, na alegria de acreditar na continuidade da vida, na certeza de que vale a pena fazer o bem, na certeza de que temos muito já a oferecer, muito embora ainda sejamos frágeis, ainda sejamos fragmentados. Porque é juntando o que me completa com o que te falta, a gente forma mais força. E juntando o que te sobra com aquilo que me falta, a gente forma um time de batalhadores do bem. E assim caminhamos a serviço de uma humanidade melhor. Assim nós vamos chegar do outro lado da ponte e vamos observar a humanidade melhor e vamos trabalhar para trazer conosco aqueles que estão em piores condições do que as nossas. Agradeço a oportunidade deste trabalho, fico imensamente feliz e agradeço, sobretudo, ao pensar em Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ampare, pedindo a Batuíra que preste esse serviço maravilhoso em nome de Jesus, próximo de nós, trazendo os benfeitores que colaboram para que as tarefas do Batuíra prossigam em paz. Obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade santa do trabalho, e que todos nós prossigamos, cuidando da nossa intimidade como o espaço mais sagrado que temos, e transformando-o num altar para te receber, para que permaneça conosco para sempre. Assim seja. Obrigado, queridos.